Eu sou ginecologista e obstetra e especialista em reprodução humana. Mas em se tratando de mulher, os cuidados da mulher começam desde a adolescência, desde a primeira consulta, que pode iniciar aos 14 anos, geralmente próximo à menarca, até a vida adulta, em que ela também é acompanhada pelo ginecologista e pelo obstetra no momento de ter o filho, até a maturidade e a terapia de reposição hormonal na pós-menopausa. Então, eu acompanho a mulher desde a adolescência até a pós-menopausa. A Nanita também pergunta em seguida se é verdade que os remédios naturais, tipo isoflavona, não são eficazes no combate dos sintomas da menopausa. É preciso ver que assim, existem muitos estudos falando sobre tóxicos, sobre alimentação e sobre o uso de medicamentos à base de produtos naturais e que eles têm a sua eficácia comprovada cientificamente. Recentemente, num trabalho feito na Unicamp, mostrou que um medicamento feito à base de soja, né, é eficaz vamos dizer, no tratamento, ou pelo menos no controle, né, dos sintomas da menopausa. Então, a gente precisa dar confiabilidade a toda terapêutica que tem uma amostragem, tem um estudo se mostrando eficaz como medicamento. Existem algumas opções pessoais, tanto da paciente como do médico, e as pessoas, como não são iguais, elas é que têm que se autoavaliar, porque senão fica uma propaganda, assim. É uma propaganda tipo, beba um refrigerante, quer dizer, esse refrigerante fica o que é o da vez. Então, o que a gente percebe no consultório, isso é amostragem de muitos anos e não de estudo, é que algumas pacientes que, de repente, até talvez não precisassem de hormônio, elas já fazem uso de produtos naturais, por opção, por propaganda, e elas se sentem muito bem. Algumas pacientes em que que ela tem uma resistência à terapia de reposição hormonal e que elas, vamos dizer, pedem, né, para usar só produtos naturais, elas retornam com sintomas exuberantes. Então, é uma opção médico-paciente. Eu posso não ter uma opção de fazer tratamento que não seja hormonal. E a paciente tem a opção de recusar. Por quê? Porque na minha amostragem, as pacientes com sintomas exuberantes não se beneficiaram muito da terapia natural. Mas eu não desmereço o tratamento. Por quê? Porque muitas amigas, parentes e primas vão descrever, não, olha, eu sempre tomei isso e eu me sinto muito bem só com esse medicamento. Mas é uma opção minha como médico, como médica por essa amostragem e não em fazer terapia de reposição hormonal. A Carla pergunta se é aconselhável usar o sabonete íntimo todos os dias. Se tem alguma recomendação? Nada que é feito em excesso pode ser muito bom, né? Então, a gente diz que, às vezes, até a higiene em excesso destrói o que a gente tem de defesa natural. Porque as nossas cavidades, de uma forma geral, a orofaringe, a órbita, e elas têm uma proteção, né, que mantenha o equilíbrio com os patógenos que nos atacam. Então, na flora vaginal, é uma flora que é habitada por alguns bacilos que nos protegem de eventuais contaminações bacterianas ou de outras espécies. Então, se você mudar muito o pH vaginal ou destruir o que faz parte de manter esse equilíbrio, você acaba, na verdade, se desprotegendo. Então, eu digo que se existe um sabonete íntimo, ele não deve ser de uso diário. Ele deve ser alguma coisa que, na verdade, reforce a sua imunidade, mais do que matar propriamente todos os agentes que estejam ali. Então, o que a gente recomenda é que sim, que esses protetores, os sabonetes de uma forma geral, eles podem ser usados como um shampoo, né? Aumentou muito a oleosidade do cabelo, você vai usar
um pouquinho mais frequência. Voltou à normalidade, você vai usar aquele que te dê mais brilho, aquele que seja um cheiro mais agradável, qualquer outro fator. Então o sabonete que a gente usa é o sabonete normal do banho. Aí aumentou um pouco a secreção, você pode usar o sabonete íntimo, usou 1 ou 2 dias no banho, não como medicamento. Na sua defesa, melhorou, pode voltar ao seu sabonete habitual. A Tati, ela diz assim: doutora, gostaria de saber até que ponto um cisto de 3 centímetros no ovário interfere em uma possível gravidez. Veja bem, a mulher forma todos os meses um cisto. E quando a mulher vem ao ginecologista fazer o exame de rotina, a gente examina a mama, faz o exame de Papa Nicolau, faz um toque em que sente o útero, o ovário, e praticamente termina o exame se ela não tiver nenhuma queixa, se for só um exame de rotina. E muitas meninas perguntam, não vai pedir um ultrassom? Não vai pedir um ultrassom da mama? Os exames, eles são chamados de exames complementares. Antes do exame vem o exame médico, vem a clínica, vem a anamnese, vem a queixa da paciente, e isso é de fundamental importância. Tudo que aparecer a mais do que a gente encontrou na história, no exame clínico, a gente pode complementar com o exame complementar, que seja desde ultrassom até ressonância magnética ou tomografia. Mas a gente não pode procurar doença, e principalmente procurar doença onde não existe. A mulher, todos os meses, forma um cisto, que é um cisto folicular, um cisto de ovulação. Então, a ultrassonografia feita no momento errado, ele é capaz de criar ou simular uma patologia que não existe. Então, quando você vai ao ginecologista, você vai num dia, e quando você vai fazer o exame é quando tem um horário no laboratório. Muitas vezes você está num pico ovulatório. Então, vai aparecer ou apresentar um cisto de 2,5 a 3 centímetros, que conforme a característica dele, anecoica, ou com debris, ou com multifolículos, ele pode ter uma característica ou outra. Então, de base, é melhor a mulher não se preocupar com exames ginecológicos. É fazer o exame médico, e a partir da queixa, da anamnese e do exame físico, o médico avalia qual exame ele vai pedir complementar e vai orientá-la para fazer na época certa. Porque se ela fizer o exame na época certa, ela vai ter um exame assim, de acordo com o que a gente espera. A gente, quando pede um exame, a gente está esperando uma resposta dele. É que a maior parte das pacientes, elas vêm com o habitual e aí elas contam assim, eu faço todo ano, eu estou acostumada a fazer todo ano, e dá sempre normal. É porque a gente complementa, né? É porque é tudo mesmo muito normal.